Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última segunda-feira, a Câmara promoveu a última etapa do Prêmio Parlamento Jovem Ensino Médio Vereador Dr. Fará, onde os estudantes exercem a rotina de um vereador. Os trabalhos começaram com a eleição da mesa diretora. Pela manhã, os jovens vereadores deram início à jornada, elegendo a mesa diretora com 3 chapas concorrentes, a verde, vermelha e amarela. Depois de cada uma apresentar sua proposta, a maioria do plenário, com 28 votos, elegeu a chapa amarela, presidida pela jovem vereadora Júlia Andrade Silva. Eu estou muito feliz por ter conquistado essa oportunidade, né? Que aqui a gente consegue demonstrar o que a gente acredita e tudo aquilo que a gente quer demonstrar para as pessoas, né? Eu sou uma mulher, eu sou de escola pública e eu acredito que é muito importante ter essas pessoas com cargos importantes. Eu esperava ser presidente porque eu sei do meu trabalho, eu sei do quanto eu batalhei para estar aqui e eu estou muito feliz por todos que votaram na minha chapa e eu quero parabenizar também as outras chapas porque eu sei que foi um trabalho muito importante. O vereador Sansão Pereira, da comissão que selecionou as melhores propostas enviadas para que os estudantes participassem, acompanhou os trabalhos. É muito importante essa participação dos jovens, dos adolescentes, né, na cidade, essa preocupação com uma legislação que venha fazer com que haja um crescimento e um desenvolvimento na cidade. Em seguida, as escolhas continuaram. Esse é o momento em que os jovens vereadores estão escolhendo os líderes de cada partido para representá-los na reunião do Colégio de Líderes, jovens articulados que representem os seus interesses aqui no Parlamento. Na reunião, os líderes dos partidos escolheram os projetos de lei mais relevantes para serem discutidos no plenário. Meu projeto é o PL 52, que fala sobre supercondutores, algo que só vem sendo aplicado na China. Os supercondutores, de maneira simples, a gente transmite energia sem perda. Hoje, os fios que a gente usa, eles esquentam. E acaba que, por eles esquentarem, eles acabam perdendo energia. O supercondutor vem com a ideia de eles não esquentarem, então não há perda de energia. E o trabalho dos jovens vereadores continuou durante a tarde na sessão plenária, com todo o protocolo de votação e discussão dos projetos. Os 55 jovens vereadores ocuparam seus lugares em plenário e participaram de toda a norma legislativa exigida pelo regimento interno da Câmara. Primeiramente, o registro da presença no painel eletrônico para o quórum mínimo de votação e a abertura da sessão. Na sequência, a presidente deu prosseguimento à pauta do dia para a votação. Acho que todo mundo poderia ter essa vivência do que é a política na prática, porque é fundamental você saber como funciona a política do seu país e principalmente da sua cidade. É uma missão fundamental, né? Eu acredito que ser vereador é você ter comunicação direta com todos os habitantes daquela cidade e conseguir mostrar a voz de todos os bairros aqui do município de São Paulo numa Câmara Municipal. Deu vontade de ser vereadora? Um pouquinho, deu vontade, mas aí todo um trabalho para puxar votos eu acho bem complicado. Os projetos foram votados um a um com os comandos necessários da mesa diretora, conforme a orientação da assessoria legislativa da Casa. 4 dos 55 projetos sugeridos pelos novos vereadores foram discutidos na tribuna. Os 9 partidos foram divididos por temas, como saúde, educação, assistência social, entre outros. A jovem vereadora Natasha subiu à tribuna e, com a linguagem de sinais, defendeu seu projeto, que propõe política permanente de educação bilíngue para surdos. Um projeto que foi aprovado por unanimidade. As pessoas e os parlamentares de hoje em dia enxergam muito mais as nossas diferenças e não o que nos une, que é justamente o fato de nós sermos seres humanos. Então, eu proponho uma política dessa maneira, uma política mais inclusiva, que abrace a todos, sem qualquer distinção. Gabriel teve também um projeto da própria autoria que foi discutido em plenário.
Preocupado em ampliar a quantidade de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, ele falou um pouco dessa motivação. Quando eu vi nos jornais, que a gente vê a todo tempo esses casos de violência contra a mulher, não tem como eu não ficar tocado com esse cenário. Por isso, eu acho que o projeto ele reflete muito aquilo que existe dentro de mim, que é esse desejo de mudança, desse desejo de uma São Paulo melhor. E contou com o apoio de outros colegas jovens vereadores que se inscreveram na discussão. Eu acho que a gente acaba se enchendo de compaixão, né, com essas pessoas. Eu acho que a gente tinha que pensar mais nessas pessoas, porque é uma sociedade que não é muito vista, né? E durante as discussões não faltaram os apartes, quando outros participantes do Parlamento Jovem puderam interromper os discursos para manifestar sua opinião. Eu acho interessante dar contribuição e complementá-los. Eu intervi em um projeto, eu discordei de alguns pontos do autor e dei a minha opinião. Para os alunos do ensino médio, tanto das escolas públicas como particulares que participaram dessa vivência, foi uma oportunidade de conhecer de perto a política municipal. É importante ter essa experiência para entender como funciona o legislativo e ter consciência votando, por exemplo, em vereadores, e a partir do seu conhecimento, a partir do conhecimento adquirido aqui, muda o jeito que você exerce a sua cidadania. Essa iniciativa já tem há vários anos, é muito importante porque nós precisamos de uma juventude que participe da vida democrática, da vida política, que tenha opinião, que tenha intervenção na realidade e que transforme essa realidade, a nossa cidade e o mundo que a gente vive. E é possível que os projetos apresentados aqui possam inspirar vocês, vereadores? Sim, no ano passado já teve um jovem parlamentar que me levou um projeto e que nós transformamos em projeto de lei. Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar com os nossos telespectadores. A gente acompanhou aí duas reportagens, né, do Parlamento Jovem em Ensino Médio e a gente viu que a participação dos estudantes nesse processo legislativo é fundamental, né? E acaba até esse envolvimento deles, eles acabam criando uma consciência cidadã. E a gente viu aí no final da reportagem deles, Marina, que muitos dos projetos que foram apresentados por esses jovens vereadores, né, que exerceram a função de vereador por um dia, podem ser aproveitados e transformados em projeto de lei aqui na casa. Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante. Parlamento Jovem, que também tem escolas do ensino fundamental, do ensino médio, pegando também os mais jovenzinhos, né? Muito importante, uma iniciativa, por isso que se chama Parlamento Jovem, vereador Dr. Fará. Porque o Dr. Fará é que foi o autor da resolução, a resolução 10 de 2001, que implantou o Parlamento Jovem aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Dr. Fará, que foi eleito no ano 2000, e era muito conhecido como advogado do Ratinho. Né? Ele participava dos programas do Ratinho, do Carlos Massa, no SBT, defendia a população, né, naquele programa, ele era tipo um advogado do povo e foi eleito. E ele tinha, a ideia dele era trazer efetivamente para dentro da Câmara Municipal a população, para que os debates ocorressem. E ele pensou nisso, ele falou, bom, então a gente tem que começar desde o banco da escola, a gente começar a trazer o pessoal. E aí houve essa resolução em 2001, ele foi eleito em 2000, que acabou instituindo o Parlamento Jovem. E veja como ele era um vereador interessante, porque ele teve uma outra iniciativa em 2003, quando ele criou a Tribuna Popular. Carol lembra? Na Tribuna Popular, aqui no auditório Freitas Nobre, ali fora da Câmara, aquele auditório externo da Câmara, ele colocava lá uma bancada com o microfone e as pessoas podiam falar de 10 a 15 minutos. Desde que essas pessoas, evidentemente, fizessem um pré-cadastro, se identificassem, claro, para defender ideias e também para fazer reclamações, trazer demandas para os próprios vereadores. Isso em 2003. E ele foi, durante 2 mandatos aqui, um vereador bastante combativo, sempre querendo trazer para dentro da Câmara as iniciativas populares. Ele faleceu em 2014, já não era mais vereador e, portanto, deixou esse legado. Porque, sem dúvida nenhuma, isso que acontece é muito importante. Nós fizemos uma reportagem uma vez aqui na Câmara, quando a gente estava começando com a Web Rádio, fomos para a rua perguntar para as pessoas jovens, pessoas mais idosas, o que era um projeto de lei. Essa era a pergunta.
Poucos sabiam responder. O que é uma sessão plenária? Poucos sabiam responder. Essas iniciativas fazem com que a pessoa já comece a desenvolver no banco escolar, não é? Tudo e comenta com as pessoas, comenta. Inclusive jovens aí que, de repente, amanhã nós poderemos ver aqui como vereadores da Câmara, não é? Projetos já foram aproveitados, como disse a vereadora Silvia da bancada feminista. São ideias importantes. O menino defendeu a questão do fio que esquenta. Veja, esquenta mesmo, esquenta porque não tem qualidade. E a gente já falou sobre isso aqui. Puxa vida, esquenta porque não é só de cobre, como tem que ser. É fio que os caras colocam cobre queimado, alumínio, é claro que ele vai esquentar. Veja até onde vai, né, essa conexão entre a juventude, aquilo que se aprende e tudo aquilo que se faz já aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Uma outra questão que é muito importante e que está acontecendo aqui no Legislativo paulistano é que a Procuradoria-Geral da Câmara, e aí é na outra ponta, ela vem trazendo para cá os alunos de universidades de direito. Por que isso está acontecendo? Porque a ideia é trazer esses alunos que serão advogados, portanto, vão trabalhar com leis, para que eles aqui na Câmara conheçam como nascem as leis. O que é preciso para nascer uma lei? O que é preciso? Um projeto do Legislativo, muitas vezes um projeto com participação de audiências públicas da população e tudo mais. Então, isso também está acontecendo, né? O nosso procurador-geral, doutor Paulo Bacarin, tem feito essa iniciativa e nós já fizemos programas, inclusive, sobre isso com ele. Então, veja, isso é fundamental. As pessoas têm que saber desde o início, quando você vive numa democracia, você tem que saber desde o banco da escola o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, o que é o poder executivo. Para você ver a diferenciação desses poderes e como será a sua atuação dentro do Estado Democrático de Direito. Então, está de parabéns o pessoal do Parlamento Jovem, lembrando que sempre tem, todo ano tem. Exatamente. Né? Então, sempre é importante acompanhar. E ficar atento também com as inscrições, né? Sim, as inscrições sempre no portal da Câmara. Agora, em novembro, nós devemos ter outra iniciativa. Em novembro agora, né? Porque eu tenho uma amiga que é de um colégio, ela falou, olha, os alunos daqui, eles foram escolhidos para participar, e será em novembro. Então, portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br, você vai ficar ligado sempre quando é inscrição, o que tem que fazer para se inscrever, não é? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o calendário das audiências públicas para a discussão do orçamento de 2025. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A CPI das práticas abusivas e esquemas de pirâmides e fraudes financeiras no município de São Paulo elegeu na última terça-feira o vice-presidente e o relator. O vereador Senival Moura, do PT, foi eleito vice-presidente da CPI e vai auxiliar o presidente Fábio Riva, do MDB, a conduzir as investigações do colegiado. Nós teremos aqui um trabalho muito importante para a cidade de São Paulo. Eu quero fazer todo o esforço possível para que possamos esclarecer uma série de fatores que há aí nas entrelinhas, que estão escondidos, que nós precisamos trazer à luz do dia para o povo aqui da cidade de São Paulo. Um trabalho importante, principalmente em defesa dos consumidores e também do erário público acerca dessas fraudes financeiras aqui na cidade de São Paulo, com esquemas de pirâmides, práticas abusivas. Eu acho que essa é a importância desta comissão parlamentar. O vereador Rodrigo Goulart, do PSD, foi eleito relator da CPI, responsável por acompanhar todo o trabalho da comissão e escrever o relatório sobre os resultados das apurações. Os primeiros requerimentos, na reunião anterior, se voltaram ao setor de turismo, pedindo informações fiscais das empresas 123 Milhas e URB.
mas outros segmentos também serão investigados. Nós temos visto, inclusive, muitas reclamações do 123, da Uber. Temos visto também aí a questão dos jogos, aí o Tigrinho, né? E então queremos verificar para não causar prejuízo para a população da cidade de São Paulo, como também para a própria cidade no que diz respeito à questão de arrecadação, que acaba prejudicando a educação, a saúde, a infraestrutura. Mário, tanto essa CPI das práticas abusivas como a da regularização dos fios, né, da fiação, agora elas estão aptas para começarem as suas reuniões, né? Já elegeram vice-presidência e relatoria e são dois assuntos importantíssimos que precisam ser discutidos aqui na Câmara. Justamente quando se tem uma CPI, como é o caso dessas duas que a Carol se referiu, é importante trazer esses assuntos aqui para o Poder Legislativo para que as pessoas, os agentes, sejam chamados para cá. É o caso da iniciativa que já está sendo feita, chamar, por exemplo, a 123 milhas, né? A própria Uber, pelas reclamações, muitas vezes por oferecimento de serviços aí que muitas vezes oferece uma coisa, é aquela história que eu sempre costumo dizer quando eu falo aí dessa CPI das práticas abusivas. Comprar o que não existe, né? Principalmente nessa questão de viagem. Imagina, você se planeja todo, né? Você, a família, vamos fazer essa viagem, chega na hora H, cadê a viagem? Não tem a viagem. Então, por isso, essa questão da 123 milhas, além de outras questões. E uma questão que me chama a atenção também, e que a CPI tem que se debruçar sobre isso, é a questão dos jogos. Hoje, você abre a internet, você abre o seu celular, o que entra de propaganda de jogos é Bet 1, Bet 2, Bet 3, Bet 100, Bet 1000. Eles estão até entrando no WhatsApp agora. Sim, você, do nada, aparece um grupo novo para você. Então, é claro, já o governo federal está tentando regulamentar. Não, esse aqui eu posso confiar. Mas tem aquela história, né? Jogo é jogo. Tem pessoas que não estão preparadas, lamentavelmente. Tem pessoas que não têm condições psicológicas e acham que vai acertar o jogo ali, acha que vai ficar rico. E as coisas são dificílimas, porque tem famílias aí, e eu estava vendo outro dia uma reportagem, de que está caindo, inclusive, o consumo, porque as pessoas estão perdendo tanto dinheiro nesses jogos que acabam, falta o dinheiro, de repente, para ir no mercado, para comprar isso, comprar aquilo. Então é um negócio assim que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Por isso que essa CPI ela é importante. Por que eu sempre digo? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tem o relatório final. Esse relatório final vai para o Ministério Público. Este Ministério Público é que vai mandar para a Justiça. Então tudo isso é importante. Quer dizer, começa aqui e vai, claro, no relatório final nós vamos saber os efeitos dela, porque tem que mexer com muita gente e chamar para conversa e exigir, não só em nível municipal, mas em nível estadual, em nível federal, que existam punições, porque realmente a situação está cada vez mais difícil. E as pessoas entram mesmo, é que nem a Carol falou, ele entra no teu WhatsApp, você falou, opa, pera aí, minha chance aqui de ficar rico. Aparece do nada, a pessoa isso ali... não pode acontecer, precisa ter um controle efetivo, né? Porque senão vira bagunça. Em relação à CPI dos fios, é importante lembrar que essa CPI é para regularização da fiação. Nós temos um problema sério, e isso é importante lembrar, os postes da cidade de São Paulo, eles são da Enel. A Enel tem a concessão dos postes. Tem que compartilhar com as empresas de telefonia, empresas de internet. Para isso existe um acordo das agências reguladoras. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Tem de ser compartilhados. O governo federal, agora, no mês de junho, ele disse o seguinte, olha, vocês não estão entrando num acordo, então nós vamos colocar um terceiro, que são chamados posteiros, empresas com CNPJ diferentes, uma espécie de privatização. Só que elas não querem isso. Porque foi feito um levantamento pelo governo federal dizendo o seguinte, mais de 10 milhões de postes, isso em nível nacional, o governo federal que fez esse levantamento, mais de 10 milhões de postes estão em situação absolutamente irregular. Não cabe mais fio. É fio da Enel ou das outras empresas, isso é Brasil, estou falando em Brasil, das outras empresas em cada município efetivamente, reguladas, claro, pela ANEEL e pela Anatel, que não cabe mais fio.
O poste já está envergando ali, não cabe mais, não tem mais como. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão usando as árvores também, que é o que a gente já falou aqui, o negócio das forquilhas. Então não pode funcionar direito. Você tem um poste, Carol, se você tem um poste que tem determinada ali, ele tem um determinado limite para você colocar fios e cabos. Se você colocar mais, acontece o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Por quê? Você tem verdadeiras gambiarras ali, macarronadas de fio. Um fiozinho desse desencapado encosta num galho de árvore, já dá um curto-circuito, já acaba a energia na hora. Como inclusive pode pegar fogo, pode causar problemas sérios para quem está embaixo. Então isso também é importante. Esta CPI da regularização também dos fios, ela também tem um papel importantíssimo, lembrando que é a mesma coisa da outra. Tem um relatório final, vai chamar todo mundo para conversa, vai parar no Ministério Público e vai parar na Justiça o relatório final. Então isso é importante. O pessoal reclama que está faltando energia elétrica. Muitas vezes é porque o poste está sobrecarregado. Ele tem muito fio, não cabe mais fio ali. E agora a internet... E pasmem, existem fios ainda de determinadas empresas que não estão mais valendo para nada. Por quê? Porque já entrou a fibra ótica. Exatamente. Então veja que bagunça que está. Por isso que precisa ter essa CPI. As duas CPIs têm um papel fundamental para ajudar quem? Ajudar a gente. Ajudar a população de São Paulo. E claro, nós vamos acompanhar tudo, né, Carol? Exatamente. Vamos falar agora do orçamento da cidade para o ano que vem. A Comissão de Finanças da Câmara Municipal divulgou a prévia do calendário das audiências públicas que vão tratar sobre o orçamento de 2025. O calendário das audiências públicas que vão debater o orçamento da cidade de São Paulo para o ano que vem já está disponível para consulta no hot site especial da Câmara Municipal. Lá, você fica por dentro de todos os detalhes da previsão orçamentária e também de como participar e enviar sua sugestão. A primeira audiência pública está marcada para o dia 30 de outubro, das 10 às 11h30 da manhã. A audiência terá a participação da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas do município. Já a segunda audiência vai tratar do tema habitação e será realizada no dia 5 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. No novo site, você tem acesso à prévia do calendário completo das audiências públicas, que vão abordar temas como mobilidade, transporte e segurança urbana, cultura, infraestrutura, educação e esportes, saúde, turismo e meio ambiente, assistência social e direitos humanos e trabalho, desenvolvimento e inovação. No hot site do orçamento, você também pode consultar documentos, textos, fotos ou vídeos da tramitação do projeto aqui na Câmara Municipal e também optar por uma das 3 opções de participação: presencial, por videoconferência ou via formulário digital online, onde você pode mandar a sua crítica, opinião ou sugestão de como a cidade deve aplicar o orçamento no ano que vem. Acesse saopaulo.sp.leg.br/orçamento 2025 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e participe. Olha, o calendário das audiências públicas do orçamento já está disponível e, como a gente sempre fala aqui, da importância da participação da população nessa discussão. Será discutido o orçamento da cidade, de todas as zonas, secretarias. É muito importante que a população participe, né? E veja que a Câmara Municipal de São Paulo está dando ferramentas importantes para que você possa acompanhar o processo. Esse hot site ele é muito importante, além do próprio portal da Câmara. Para você que não sabe, saopaulo.sp.leg.br, lá você tem acesso, inclusive, ao próprio hot site das audiências públicas. Você que já tem audiência pública dia 30 de outubro, já tem dia 5 de novembro, dia 6 de novembro também tem, e aí dia 11 tem uma outra, mas é só você entrar lá que você vai ter todas as datas e os horários para você participar. E uma coisa está muito clara, a pessoa pode participar de casa, não precisa vir aqui, ela pode participar pela internet. Ela pode entrar, fazer ali, né, tem um formulário digital, aquela coisa toda, se cadastra, participa da audiência pública. Eu tenho visto, e eu tenho feito algum trabalho relacionado a isso, de que os textos já, com o que está sendo reservado para as secretarias, como você disse, eles já estão lá. Então, Secretaria de Saúde vai ter tanto em 2025, Secretaria de Habitação vai ter tanto, Secretaria de Infraestrutura e Obras vai ter tanto, subprefeituras. Eles estão dividindo, e é muito importante esse trabalho,
porque estão divididos por regiões. São subprefeituras da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, não é? Então aí tem os bairros, em cada texto desse tem os bairros. Por exemplo, vamos pegar a Zona Leste. Ó, Vila Carrão vai ter tanto, né? Vila Formosa vai ter tanto, Moca vai ter tanto e assim por diante. Você, veja só, você que é dessas regiões, você já tem condições de saber quanto que está sendo destinado para o seu bairro em 2025. Aí você começa a fazer, mas peraí, só isso aqui? Precisa de mais. E onde você vai falar que precisa de mais? Na audiência pública. Aí que você vai se manifestar, dizendo, olha, estão oferecendo aqui, pelo que eu estou vendo, tanto aqui para o meu bairro, mas isso aqui é pouco. A gente precisa fazer um montão de coisa lá. E aí a pessoa aproveita e o que ela faz? Ela fala, olha, lá está precisando de mais escola, lá está precisando de um posto de saúde, lá está precisando de pavimentar, porque tem também as verbas para zeladoria. Sim. Pavimentação, operação tapa-buraco, tem tudo isso lá. Está tudo discriminado nesse hot site, por isso veja a importância dele. Você vai falar, mas peraí, isso aqui não vai dar. Você vai trazer para a audiência pública e o mais importante, você vai trazer subsídios para os vereadores. Porque o vereador, claro, ele está sempre andando na cidade, mas a cidade de São Paulo é gigantesca. Então, se você vier para cá e você, evidentemente, falar, trazer contribuições, vai ser muito útil, inclusive, para os próprios vereadores. Porque veja só uma coisa importante aí, questão de explicação de como funciona o orçamento. Poder Executivo manda o orçamento aqui para a Câmara Municipal de São Paulo. Previsão para 2025, 122 bi e 700 milhões. Olha que é dinheiro, hein? Não é? Que vai ser, evidentemente, dividido. Esse é o orçamento da cidade de São Paulo para 2025. Então, o que acontece? É um dinheiro grande? É, mas ele precisa ser repartido, ele precisa ter... E muitas vezes esse valor que chega aqui, ele muda. Porque os vereadores, através das emendas, através dos substitutivos, eles muitas vezes acrescentam um pouco mais. Ó, vai precisar mais para a saúde aqui nesse bairro, vai precisar mais aqui para pavimentação nesse bairro aqui, para habitação. E aí muda esse valor no final. Por isso que é importante vocês também acompanharem. Carol sabe disso, já acompanhou tantos, né? Tanto, inclusive no plenário, tantas votações de orçamento. Então ela sabe, chega um valor, depois os vereadores conseguem dar uma melhorada. Mas precisam de quem? De vocês, da população, para conseguir fazer esse valor chegar onde, teoricamente, vocês precisem, né? Ou vocês precisam que ele chegue. E no hot site do orçamento tem todas as informações das audiências públicas. Está completo, está muito legal, está completo. É importante você saber. Você que está nos assistindo, é importante. Exatamente. Mário, eu queria agradecer a sua companhia mais uma vez aqui no Câmara em Ação. É um privilégio, você sabe, participar com você, participar com os nossos telespectadores, porque nós aqui, nós prestamos um serviço importantíssimo para a população. Principalmente no sentido de quando a gente se dirige a você que está nos assistindo, em qualquer lugar, e diz o seguinte, participe do processo legislativo da sua cidade. Isso que eu falei aqui agora, que a Carol falou, é você participar, porque isso é cidadania, gente. Obrigada. Obrigado você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.